Vou botar esse negócio aqui no fone. Não, aí não vai aparecer o brinco. Ah, é. Vou botar Muito boa noite, meus amigos, minhas amigas. O curso de Direito do Centro Universitário Faria Brito está realizando, como vocês sabem, agora do dia 19 a 23 de outubro, a Semana de Direito que acontecerá aqui virtualmente. A mesa de hoje à noite terá como tema a reconstrução do direito do trabalho, reconstruindo o direito do trabalho. Contará com a participação dos nossos convidados, a quem desde já agradeço pela disponibilidade na aceitação do convite para estarem conosco nesta noite e compartilharem seus conhecimentos e experiências profissionais em temas dos mais relevantes. Nosso primeiro convidado é o doutor Antônio Carlos Aguiar, que é advogado, mestre e doutor em Direito do Trabalho pela PUC São Paulo, membro das Academias Paulista e Brasileira de Direito do Trabalho, autor dos livros Advocacia Trabalhista e Direito do Trabalho 2.0 pela LDR, além de outros. E membro, e meu querido amigo Getrabiano, lá do nosso grupo de estudos em Direito do Trabalho da USP. Também conosco a doutora Carolina Tupinambá, que é mestre e doutora em Direito Processual pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, doutora em Direito do Trabalho e Seguridade Social pela Universidade de São Paulo, pós-doutora no programa de pós-doutoramento em Democracia e Direitos Humanos, Direito, Política, História e Comunicação da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, é professora adjunta de Processo de Trabalho e Prática Trabalhista da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e professora assistente de Direito do Trabalho da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, além de também ser acadêmica da Academia Brasileira de Direito do Trabalho e é nossa colega advogada. Bom, cada convidado vai dispor de 30 minutos para a apresentação e após as duas falas, a gente abre para as perguntas que eu estarei acompanhando aqui pelo YouTube. Então, inscrevam-se nas nossas redes sociais e vamos ao nosso debate de hoje à noite, discutir sobre em que momento histórico está o direito do trabalho. Então, vou passar a primeira palavra à doutora Carolina Tupinambá, que disporá de 30 minutos. Então, está com a palavra a doutora Carol. Bom, boa noite a todos, muito obrigada, meu querido amigo Caio Márcio, também colega da Universidade de São Paulo, o meu querido compadre, professor Antônio Carlos, agradeço o convite a ambos os colegas, porque sei que o convite partiu primeiro ao professor Antônio Carlos, que sugeriu gentilmente o meu nome, até porque esse debate fica bem menos agressivo, digamos assim, sei lá, dicotômico, porque o fato é que o Antônio Carlos acaba sendo meio que uma cara metade minha, em termos de pensamentos, reflexões na academia e também na advocacia, um colega da advocacia, no direito sindical, as negociações coletivas, enfim, a gente pensa muito parecido e acaba que pode ser que o debate fique um pouco monocórdio, né? Eu sei que a gente pensa de fato de forma muito semelhante, mas vou tentar provocá-lo, alguma coisa ou outra, trazer alguma coisa ou outra que possa, de alguma forma, instigar aí meu colega para a gente poder ter alguma coisa mais animada, mais emocionante. E aí, meus amigos, então, agradecendo mesmo o convite, dou boa noite a todos e externo minha alegria em participar desse nosso encontro virtual aqui para falar de um tema muito legal, que é realmente essa reinvenção, a necessidade de reinvenção, de renascimento do direito do trabalho.
e alguns têm chamado de direito de trabalho 4.0, já tem outros falando de direito de trabalho 5.0, remetendo, né, à quarta revolução industrial, e fiz uma breve apresentação dos pontos, dos principais desafios que a gente encontra nesse mundo, nessa reinvenção do direito do trabalho, né? Me parecem que três fatores são muito impactantes para essa releitura, né, das principais paradigmas e parâmetros de controle de fiscalização sobre os quais se erigiu a doutrina clássica do direito do trabalho. Quais seriam esses três grandes marcos teóricos? O crescimento exponencial da tecnologia, né, que é incontestável, que todos nós vemos, nos deparamos. Me parece também, né, que o trabalho prestado a longa distância, proporcionado pela globalização também, né, esse mundo sem fronteiras, que você pode trabalhar daqui, prestando serviço para a China, para o Japão, ou para a empresa dentro da sua cidade, mas essa globalização também, ela muda um pouco a lógica no mercado de trabalho, do mundo de trabalho. E, finalmente, imagino também que eu chamo de novo mundo, mas seria o quê? O ingresso, né, das novas gerações no mercado de trabalho, que enfim, as pessoas nascidas a partir do ano 2000, diante, acabam que tem uma nova percepção, uma percepção diferente, até porque nasceram, né, já com esse impacto todo tecnológico, e aí me parece que não teriam a mesma dimensão de termos como subordinação, né, como hierarquia, que trabalham com conceitos mais de cooperação, de desafios internos propulsores maiores de força de trabalho, e a gente fala também de um ritmo de mercado, de muitas pessoas que conseguem escalonar estamentos acima, não necessariamente por anos de serviço, né, como era antigamente. Então, muitas vezes a gente vê, de fato, agentes do mercado de trabalho pulando persalto e escalando estamentos sociais, econômicos e sociais, de forma muito mais dinâmica, mais agressiva do que se via outrora. Então, pessoas que não chamam ninguém de chefe, de senhor, de senhora, que não bate na porta, que porta também não existe mais, todo mundo compartilhando espaços, né? Então, essa nova geração que ingressa no mercado de trabalho, ela também é fator que colabora com desse novo colorido do direito do trabalho. E aí, gente, dado esses parâmetros, esses novos parâmetros teóricos, isso aqui você pode empacotar tudo, né, ainda botar numa embalagem chamada pandemia de 2020, né, que com certeza é outro fator disruptivo que também nos trouxe, sem dúvida nenhuma, uma série de lições para o mundo do trabalho. Mas esses três vetores mais estáticos, digamos assim, ou seja, que não são tão passageiros como, se Deus quiser, será essa pandemia, a tecnologia, a globalização, essas novas gerações, me parece que elas são os grandes fatores explicativos dessa nova lógica do direito do trabalho. E aí, gente, vejam que a gente tem um direito de trabalho antigo que ou você era um grande empresário ou tu era explorado, não tinha muita opção na vida, né? Ou tu era o explorador ou tu era o explorado. Então, não existia um grande empregado, não existia um trabalhador com poder de decisões autônomas, etc. E não existia também um pequeno empresário, uma microempresa, digamos assim. Então, o mundo já não é mais preto e branco. Existem um monte de cores, né, que o Pragmácio e o Antônio Carlos nem sabem dizer salmão, off-white, só as mulheres entenderiam. E aí,
nesse mundo colorido, a gente passa a ter um direito do trabalho que, na verdade, você vai ter que abandonar um pouco a lógica do protecionismo cego e aplicar no caso concreto. Ele fica mais desafiador para se efetivar essa ordem social. Então, tanto no campo material, quanto no que se percebe do processo do trabalho. E a gente está falando de um processo mais justo, né, de um incremento. O Brasil é signatário da Convenção Americana de Direitos Humanos desde 92. Em 92, a gente assina uma convenção cujo artigo 8º fala de um processo justo, de parâmetros de um processo justo, equilibrado, fair, em que talvez não tenha mais lugar uma lógica em que, para recorrer, parte A tem que pagar até R$10.000 de teto e parte B recorre de graça, por exemplo, né? Então, alguns mecanismos do processo do trabalho também entram em choque com essa lógica mais abrangente de proteção social. Então, meus amigos, olha, vejam, quais seriam os novos eixos desse novo direito do trabalho? Como é que vai acontecer? Eu acho que tudo também tem que dividir em 3, porque também, senão, eu não ficaria lembrando da palestra. A palestra é só para exibir pra vocês verem que agora também as coisas se apresentam assim, não tem mais aquele slide dizendo o novo direito do trabalho. Então, perguntar, tem alguma apresentação? Porque, aí eu tenho, mas se eu não tivesse, eu falaria essa palestra de qual? Por quê? Tudo em 3 para poder resolver aqui na minha cabeça. Mas botei aí para vocês verem, olha como é que tá bonito. Com certeza do Antônio Carlos vai vir mais bonito ainda, sair efeitos pirotécnicos e tudo mais. Mas por enquanto, o que eu estou conseguindo fazer são essas assim que eu já estou me dando por satisfeito. E aí, esses novos eixos, quais são os novos eixos? Olha, antigamente, então, a gente tinha só empregado e empregador, concorda? Ou tu era empregado ou tu era empregador. Você não tinha muita alternativa na vida. Agora você pode ser 500 mil coisas. Você pode ser um trabalhador de plataforma digital, você pode ser autônomo, você pode ser pejotizado, tu pode ser terceirizado, estagiário, aprendiz, cooperado, trabalhador eventual, trabalhador voluntário, micro, salão parceiro, transportador autônomo de cargas, 500 mil perfis, trabalhador intermitente, teletrabalhador, 500 mil perfis de contratos que surgem aí para o universo, já trazendo uma complexidade muito maior, né? Então, é o primeiro eixo. Nós temos um arco de proteção social que nos demanda uma reflexão muito maior. 10 minutos. Então, tem 1/3 aqui da minha fala. Estou contando direitinho para não roubar nem um segundo do outro caso. Estou abrindo os trabalhos para ele. E aí, nesse novo modelo, né, de esses múltiplos perfis contratuais, a gente vai estar falando, né, de outras formas de negociação coletiva, de outras formas de remuneração, de representação, né, de contagem de tempo para o trabalho, uma série de elementos que passam por uma grande releitura. O ambiente de trabalho, meus amigos, o ambiente de trabalho, o que era, né? O ambiente de trabalho era você estar dentro da empresa, você está dentro do escritório, você está dentro da fábrica. E hoje não, hoje esse meio ambiente é interativo, E a gente pode sair, né, de falar, a gente deixa de falar como é que se diz, num welfare state, para a gente falar num workfare state. Como é que, se o mundo do trabalho, isso é lindo, que eu fico até arrepiado de falar, se o mundo do trabalho, ele está, né, ele pode ser a sua casa, pode ser a casa da sua mãe, onde você estiver, você está carregando aquela força de trabalho que você pode produzir riqueza para outra, a gente passa a dizer que o meio ambiente de trabalho pode ser o mundo inteiro. Olha o desafio do cuidado do meio ambiente de trabalho, né? Daí você tem um boom de necessidade de releitura das regras de compliance, as pessoas correndo atrás de certificações internacionais de como tratar bem o outro dentro de uma relação de trabalho, né? Vários pactos internacionais sendo formados nesse sentido. Então, a gente passa a vivenciar uma concepção muito mais ampla de saúde no trabalho.
Essa é a situação. Porque esses trabalhadores, eles vão ser polivalentes e poderão estar, muitas vezes, fora do locus primitivo do local de trabalho. O terceiro eixo disso, gente, é que eu não vou ter mais uma ética de protecionismo puro e cego. Eu chamaria de uma ética de solidariedade, porque seria esse protecionismo numa perspectiva muito mais distributiva, né? A gente trabalho, ele tem, de qualquer forma, uma veia contratual. Portanto, a gente está falando de boa-fé como contrato, a gente está falando de deveres anexos desse contrato de trabalho, de informação, de lealdade e de proteção. Mas repara que essa proteção ganha, né, uma força mais aderente à realidade vivenciada. Né, a gente passa a ter uma solução mais criteriosa de conflitos, né, uma litigância mais responsável, e perceber também a existência de zonas de confluência, de espaços de interação direta, dos interesses do capital e do trabalho. Né, nós vimos aí, uma das lições da pandemia, isso, possibilidades, né, de tratativas internas para solução, não que estejamos no mesmo barco, não sou tão a isso, mas estamos vivenciando a mesma tempestade, digamos assim. E aí, eu acho que esses seriam, eu proponho ao meu debatedor aqui, os novos eixos de balizamento das relações de trabalho. Aí, meus amigos, vejam só, eu separei 6 desafios dentro do que eu estou percebendo desse novo direito de trabalho que está se construindo. Primeiro desafio é isso, como é que você vai proteger esses novos perfis contratuais? Porque a CLT foi feita para quem for empregado. O mundo, né, as pessoas achavam que ser empregado era a única situação que tinha na face da terra para você trabalhar. E agora não. E agora você tem aí 500 pessoas trabalhando que não são empregadas. Como é que vai dar proteção para essas pessoas? Bom, 3 soluções também, tudo é 3, tá? De acordo com a minha memória, a partir dos 50 tudo passa a ser 2. E aí, primeira situação para você resolver é um avanço interpretativo, a partir da própria Constituição. A Constituição, no artigo 7º, fala assim, são direitos dos empregados? Não, fala, são direitos dos trabalhadores. Então, olha, eu vou te falar, se o Uber me contratasse para ser advogado, eu jamais pediria vínculo, acho assim, primitivo, sem criatividade nenhuma. Para que todo mundo quer se enfiar dentro do vínculo? Não precisa disso. Eu pediria direitos que estão lá na Constituição, aí sim, por que não tem direito, né? Então, a primeira forma de transposição desse desafio me parece que é um rompimento cultural, né, na nossa forma de enxergar o direito do trabalho. A gente tem que mais o direito de trabalhar no direito do emprego. Isso é uma bobagem. Esse objeto. E agora o exercício é de ampliar esse pulmão, para a gente poder, né, respirar todo o entorno do mercado, do mundo do trabalho, digamos assim. O primeiro modelo seria esse esforço interpretativo. O segundo modelo seria que o próprio Estado viesse e falasse, a galera do Uber, agora vocês têm uma jornada mínima, né? Mas aí é um modelo aí para quem quer, para quem está com tempo, para esperar, para ver o que vai acontecer. Isso tem acontecido pelo mundo inteiro. A gente tem legislação abarcando o trabalho não subordinado, né, em vários países da Europa, na Itália, na Espanha, na Alemanha, né, também no Canadá, nos Estados Unidos, em que a gente tem vários perfis contratuais que não são esse modelo subordinado, estreito, que ganham proteção social por aí afora. A gente está falando do trabalhador economicamente dependente na Espanha, né? A gente está falando do parasubordinado na Alemanha, enfim, a gente tem aí o Estado se mobilizando em algumas partes do mundo para atender, até porque até uma questão de lógica. A gente não tem no mundo produtivo, talvez não tenhamos mais a musculatura que havia antigamente para dar suporte
ao raciocínio imanente do direito do emprego, né, de condição mais benéfica que vai para o resto da vida, enfim, de todos os direitos que a CLT confere. Uma outra saída, então a gente fala de uma saída interpretativa, de uma saída normativa, e a gente também pode falar de uma saída autônoma desses próprios trabalhadores, que protagonizam esses novos perfis contratuais, se associarem e nesse sentido, então, normatizarem de forma autônoma os seus destinos. E aí a gente também consegue ver, não no Brasil, mas em alguns, vocês vejam, por exemplo, os acordos que têm sido feitos com a empresa Uber, no estado de Nova York, por exemplo, com grandes associações, ou até que tenha antecedido normatização heterônoma pelo Estado, como aconteceu na Califórnia, como aconteceu na Inglaterra, né? E aí a gente fala, na Inglaterra, depois de um certo momento de uso do aplicativo, o aplicativo trava. Isso com vista de associação de trabalhadores, depois veio normatização por lei. Então, primeiro desafio essa galera, porque ninguém mais tem emprego. Quem tem muitos empregados, quem não tem qualificação não consegue chegar lá, quem tem muita qualificação também não quer, porque prefere ser pejotizado para pagar menos imposto. Então, um negócio que discrimina para todos os campos, né? Uma hierarquia a fórceps, porque numa relação de emprego nem sempre o chefe é aquela pessoa admirável e tudo, entendeu? Então, você tem um desgaste natural desse fluxograma social, ele já vem se desgastando com o tempo, é um modelo que, de fato, um encarecimento tributário muito grande, um custo do Brasil muito grande. Então, a gente tem que ver como é que faz para sair, não precisa ficar passando um elefante embaixo da porta para dizer que todo mundo tem emprego. A vida não é ter ou não ter emprego. A vida é proteger os trabalhadores com uma concepção muito mais ampla. Então, a gente tem que sair dessa caixinha. Não vou perder tanto tempo nos outros desafios, não. Vai diminuindo para ficar tranquilo. Então, já tem 20 minutos. O segundo desafio, os direitos da personalidade, isso aí, gente, agora, né, com a questão da LGPD, né, das pessoas terem essa autonomia, isso é muito bonito, essa autonomia de você ser o dono dos dados pessoais, e aí é um dado pessoal, e aí são muitos desafios que se colocam, mas quando você pensa que a lei obriga, né, o sujeito ter acesso a qualquer dado pessoal, a gente está falando que ninguém mais pode ser demitido sem saber por que foi demitido. Porque só aquele e-mail que fala, vamos demitir fulaninho, porque fulaninho não presta, porque fulaninho é muito lerdo. Isso já é um dado pessoal, né, de acordo com a LGPD, e que o dono desse dado pessoal pode querer ter acesso. E isso aí para começar as discussões, porque, né, o incremento, né, a proteção de dados pessoais, esse novo petróleo é um negócio, assim, absolutamente relevante em termos de novos desígnios desse direito do trabalho que se quer construir. Um outro desafio é a galera, é a perda do trabalho mesmo, né? Porque, assim, vamos pensar antigamente, não tinha máquina de nada. Então, a gente tem a primeira revolução industrial, que o povo descobre que o cavalo pode puxar a carroça, que o boi pode puxar a carroça. Aí a gente faz uma revolução agrícola. Daqui a pouco a gente descobre máquina a vapor e tudo, os trenzinhos, isso aqui. Depois a gente passa por uma questão elétrica, né? Eletrônica, depois inteligência artificial. Agora, olha que coisa louca, quando a gente está na faculdade, né, às vezes a gente está assim, no 8º período fatorial, que o cara está devendo matéria do 6º, do 5º, do 3º, mas a gente está meio que numa 4ª revolução industrial fatorial, né, porque a gente está falando num mundo em que bilhões de pessoas não têm nem energia elétrica, então fica um negócio meio louco, né, eu estou falando às vezes pensando num grande centro, no pessoal que frequenta um escritório, a Justiça do Trabalho do Rio. Agora,
o mundo é bem mais do que isso, né? A gente tem uma questão social absurda por trás disso tudo. E aí, vejam que antigamente, para você produzir um determinado nicho de riqueza, um volume de riqueza, você tinha que ter 20, 30 trabalhadores. Hoje você não necessariamente precisa ter trabalhador. Aí você pensa assim, caramba, então o pessoal está trabalhando menos. Mas é louco, né? Porque a gente está trabalhando cada vez mais na vida, né? Então, alguns estudos têm falado isso, eu acho isso fantástico, né? Da gente ter descoberto o seguinte, a gente no fundo trabalhava para produzir riqueza, sim, lógico. Mas você sabe que tem gente que trabalha também para se sentir feliz, né? É a única explicação. Tem alguns autores do Nietzsche que gosto muito. O professor Adrian Goldman também fala muito disso, do fenômeno da deslaboralização, mas como é que as pessoas, apesar de terem tecnologia suficiente para diminuir o ritmo de produção de riqueza, elas têm essa necessidade. Enfim, é uma palestra toda sobre isso, né, sobre esses dilemas da vida, mas até tem uma autora que é minha xará, Carol Graham, que fala disso, né, do desafio da felicidade em torno do mundo do trabalho, uma pesquisa premiada em Yale, hoje até tem traduzida por vários países, várias línguas, e é muito doido isso. Como é que eu acho que os robôs não vão roubar trabalho, ninguém vai roubar de alguns, vai dar para outros, enfim, a vida vai andar, né? Mas é impressionante também para a gente ver, olha como é que é grandioso isso, né, no mundo do trabalho, como é que tem nada a ver, como é que a CLT não tem essa vocação para a eternidade e muito menos, né, como resumo geral de direito do trabalho. Bom, aí eu falo um outro desafio de entidade, de coletiva, no mundo em que cada um está num lugar, como é que você vai se encontrar para reunir. Vejam que são muitas situações incoerentes, né? Porque a vida ela é assim mesmo. A gente, se fosse tudo certinho, ficava meio sem sentido. Mas como é que você vai fazer? Eu estou falando assim, vamos nos associar para a gente resolver o problema. Mas como é que se associa se o motorista do Uber ele quer que tenha menos motoristas, né? Porque aí o preço sobe um pouquinho para ele ganhar. Então, você também tem uma volúpia concorrencial que aumenta muito. Enfim, eu não quero estar na pele das pessoas que quer dizer, na minha própria pele, né? Das pessoas que tentam entender esse mundo do trabalho, o direito do trabalho 4.0, 5.0, ou sei lá, 6.000 anos nas galáxias, porque, de fato, é tudo muito complexo, é tudo muito incoerente e desafiador, e você vai e volta, ao mesmo tempo que existe essa competitividade, né, esse senso de criação de uma identidade coletiva, ou uma possibilidade da gente escalonar um mundo de um trabalho decente, né, de um mundo de um trabalho mais saudável, mais seguro, mais justo. Enfim, porque outra situação, repare, a ampulheta, a valoração do trabalho, olha, quer dizer, a contagem, né, o que a gente tem de contar no emprego, que era relevante na vida, o dinheiro e o tempo, não é isso? E isso passa por uma releitura louca também, como as pessoas têm falado mais do que nunca em meritocracia, essa contagem do tempo, e por mais que você faça tempo, cada vez esse seu tempo vale menos. Então, como é que a gente vai equilibrar também essas novas necessidades com direito à desconexão, à saúde? Porque esse trabalho de casa é muito bonitinho, mas o fato é que você não para de trabalhar nunca. Então, você não tem perspectiva de parar. Antigamente, você ainda saía do escritório, tinha uma situação de você imaginar que você não estava mais trabalhando. Mas hoje em dia, nem isso. O último desafio, né, eu coloco como é que a gente vai tutelar o direito dessa galera toda? E aí a gente tem que
e principalmente, né, a questão do esvaziamento da competência da justiça do trabalho. A justiça é do trabalho, não é do emprego. Então, essas bobagens, né, o STJ, o Supremo tem falado, tirar a competência da justiça do trabalho para o representante comercial, o caso do Uber, quando a própria legislação fala que o TAC, o transportador autônomo de carga, está fora da justiça do trabalho, que o salão parceiro está fora da justiça do trabalho, não, né, porque senão a justiça do trabalho vai virar um SUS de gente querendo receber verba rescisória, e não é isso. Na verdade, existe um desígnio muito maior que esse, que é, de fato, né, a extensão de proteção social para quem trabalha, e trabalhar significa gerar riqueza para outrem, né, para o capital. Enfim, meus amigos, tempo regulamentar, para não lhes roubar nem um segundinho da fala, com certeza será muito melhor que a minha, do meu querido amigo professor Antônio Carlos. Deixo aí meus contatos para me seguirem, mandarem recadinho, marcar, não sei o que, produto, porque também esse mundo hoje é digital, estou tentando me adaptar, criar perfis nas redes sociais, agora estou arrumando as palestras, essa palestra mesmo, vou tentar salvar também no canalzinho do YouTube que estou arrumando, porque é isso, a gente tem que estar sempre se reinventando, né? Eu acho que o direito do trabalho tem por objeto algo muito maior do que o estudo de uma espécie de contrato, que é a relação de emprego. A gente tem, na verdade, uma vocação muito mais rica, que agora, nesses novos tempos, vem sendo desafiadas, e a gente está nessa encruzilhada. Se, né, nesse vai ou racha, ou a gente se reinterpreta, se reinventa, e, de fato, passa a vivenciar a grandeza, né, das relações jurídicas de trabalho, ou então o que tende é o direito do trabalho morrer de velhinho, né, morrer de falta de uso, né, o grande desafio é juntar o que a gente tem de velhinho, né, os princípios, todo o histórico, né, vocês vejam que a luta do direito do trabalho, o crescimento do direito do trabalho, no Brasil, no mundo, ele se dá por soluções dialógicas, negociais, né, por associação, coletivização de interesses, princípios de acolhimento social. O fato é que hoje o cenário é muito mais rico e a gente tem que abrir a cabeça para repensar esses princípios de outrora num universo muito mais complexo, como é o que nós vivemos. Então é isso, eu agradeço o tempo e a disponibilidade dos senhores, fiquei muito contente de falar, porque gosto muito disso, gosto muito de falar sobre todos esses temas, e deixo, então, um grande abraço aos meus colegas, esperando aí que no nosso debate não fique tão irritado comigo, e a gente possa conversar muito sobre o resto da vida, sobre esse tema que eu sempre também gosto muito. Obrigada. Legal. Parabéns, Carol. É instigante, porque é um tema vasto, mas altamente provocativo. Eu já estou todo me coçando aqui, também para a gente tentar fazer um grande debate. São temas altamente relevantes da atualidade. Não adianta a gente querer olhar o novo, né, tratar o novo com o velho direito do trabalho. A gente não vai encontrar soluções novas. Eu acredito que as soluções elas serão negociadas, como a gente estava debatendo antes lá no grupo do GETRAB, por meio de uma concertação social. A gente vai ter que inventar, usar de muita criatividade, porque, sobretudo, tem uma massa de pessoas que não têm acesso ao trabalho, né? E essas pessoas merecem dignidade, têm decência, merecem proteção e precisam, de alguma forma ou não, estar incluídas. Bom, sem mais delongas, vou passar para o Antônio Carlos Aguiar,
já temos algumas perguntas aqui no chat, mas aí no final eu faço a compilação e vou tentando mediar e participar também do debate. Então, Antônio, Cacá, está com a palavra, amigo. Ligar o microfone agora. Só. Ainda não, tem que ligar o microfone, né? Vamos lá. Agora tu vai ter que ativar de novo o microfone. Ativei. Pronto, agora tá valendo. E a apresentação entrou ou não? Ainda não. Tem que fazer de novo. Vai lá, apresentar Mas de novo. tava Aí... nela? Não, tava nela antes. Que aí o Ramiro aqui, que é o nosso apoiador, e mandar um abraço aqui a todo o pessoal do FBTV, que tá... aqui tá igual a rádio, televisão, né? Live de forró. Né? Vou mandar um abraço aqui o pessoal que tá no apoio aqui por trás. Pronto, agora vai e ele faz o corte na mesa de edição. Vai lá, tá contigo. Então tá bom. Então, voltando aqui, então, prazer estar com todos vocês aqui. E o que a Carol colocou, na verdade, eu concordo com praticamente tudo que ela falou. E aquilo que você disse, né? Aliás, essa história do 3, número 3, aí, Carol, eu imagino o seguinte, que por isso que você pediu para estarmos eu e o Pragmácio contigo aqui. Então, na verdade, é o número 3 cabalístico aí. Deixa eu atrapalhar um pouquinho. Tenta de novo apresentar de novo, que ficou preto. Aqui, e agora? Não, ainda não. Não? Desapresenta e apresenta de novo. Bom, então vamos sem. Deu? Então tá. Não deu aí? Vamos sem então, pronto. Pode ser sem mesmo? Já que entrou, saiu, depois eu coloco aí para vocês, né? Pronto. Na verdade, é um prazer estar aqui. E o que a Carol colocou, eu concordo praticamente tudo que ela falou. Então é esse ponto que a gente precisa começar a pensar. O Pragmácio lembrou, hoje a gente estava discutindo lá no GETRAB, e aí a questão de sindicato. Então, o que o sindicato faz, como é que o sindicato está, e aí ninguém conseguiria nem enquadrar com relação à categoria diferenciada essa questão do Uber, ou das plataformas. As plataformas não queriam, na verdade, negociar para não caracterizar o acordo coletivo de trabalho. E é verdade, se eu fosse o advogado da Uber, eu falava para não fazer isso mesmo, porque na verdade nós temos que buscar uma outra forma, é aquilo que a Carol falou, nós temos um outro relacionamento que faz parte mais de uma questão de concertação social. O que a gente esquece é que nós estamos também numa nova ou em novas economias. Eu acho que esse é o grande X da questão. Nós estamos numa economia, por exemplo, que hoje é mais consciente, uma questão de conscientização social. Todo mundo está falando de compliance, de lei geral de proteção de dados, de selo verde, de propósito. Ora, os acordos, os contratos, os relacionamentos têm que passar exatamente por conta dessa nova economia. Se a gente não trabalhar em cima disso, a gente fica com o pé lá atrás ainda, o pé lá no século XX, e achando que toda relação é uma relação de emprego. Lembrarmos que tem outro pedaço da economia, que é a chamada economia compartilhada. E esse é o ponto. A gente fala tanto de plataforma, mas tem o Airbnb. Aí, Carol, no Rio de Janeiro, você viu na questão da Copa do Mundo e outros eventos. Todo mundo utilizou ou disponibilizou a casa no Airbnb. Quem iria fazer isso lá atrás? Quem imaginou que isso poderia acontecer antes da criação do Airbnb? Tem um outro site, uma outra plataforma que eu acho bastante legal, que é chamada Tem Açúcar. Essa Tem Açúcar era para aproximar vizinhos. E isso é um ponto. Imagina, eu moro num prédio aqui onde tem 11 famílias e eu mal vejo meus vizinhos. Essa plataforma ajuda exatamente isso. No Tem Açúcar, você aproxima os vizinhos. Por que a gente não pode usar esse tipo de plataforma também para trabalhar nessa questão de relações de trabalho, de todas as formas de trabalho? O Uber participa dessa forma, ou seja, o que os sindicatos, por exemplo, têm que repensar é qual a atitude deles. Eles têm que trabalhar mais com a questão de como se fosse um coletivo social. Eu vi que a Carol estava falando aí para a gente dessa questão das cores e tudo mais, que eu, Pragmácio, não temos conhecimento científico adequado, é uma verdade, mas a gente lê, a gente busca orientação. E recentemente eu li
uma reportagem que para mim foi fantástica, que falava exatamente de questão de diversidade em alta. E essa diversidade em alta vinha de uma linha de produtos chamada Fenty. É uma linha de lingerie Savage Fenty, que na verdade é um negócio avaliado em 3 bilhões de dólares para Guimácio. E essa Fenty Show realizou uma streaming agora no dia 2 de outubro, com exclusividade para a Amazon Prime Video, e desbancou qualquer outra questão da Victoria's Secret. 54 minutos de apresentação, com todos os tipos de possíveis de modelos. Isso é daquela cantora Rihanna. Ou seja, é isso que é completamente diferente. É essa lógica que tem que ser completamente diferente. E aí, Carol, outro dia até falei para você que a gente precisava escrever alguma coisa, e eu tenho que tirar esse 4.0. Porque fica 4.0, 5.0, 6.0, seja o que for. Eu li outro dia e está até no Wikipedia, está aberto para todo mundo, que é um outro conceito, que é rizomático, rizoma. Eu acho que o direito do trabalho, hoje em dia, ele é rizomático, né? Aqui até fala, o modelo descritivo da filosofia do Deleuze, a noção de rizoma foi adotada na estrutura de algumas plantas, cujos brotos podem ramificar-se em qualquer ponto, assim como engrossar e transformar-se em bulbo e tubérculo. O rizoma na botânia pode funcionar como raiz, talo, ramo, independente da localização da figura da planta, servindo para explicar todo um sistema epistemológico. Várias raízes. E assim está o direito do trabalho. Ele está rizomático, ele está abrindo em todos os espaços. Não dá mais só pensar naquela caixinha de contrato de emprego. Isso ficou realmente no passado. E a gente tem que buscar. E dentro, de novo, dessa questão dessas novas economias, como, por exemplo, a questão da economia colaborativa. Quem hoje vive, por exemplo, sem o Waze, no trânsito? E isso faz parte dessa economia colaborativa. Os crowdfunding, por que o sindicato não vai buscar, agora que não tem mais contribuição obrigatória, alguma coisa via crowdfunding, onde os próprios trabalhadores podem contribuir? E eu digo que trabalhadores no sentido lato mesmo, porque essa questão de pensar que é só categoria ou que é só empregado é do passado. E aquilo que a Carol falou no artigo na Constituição Federal, o direito do trabalho é dos trabalhadores, a proteção está dos trabalhadores, não só para empregados. E todo tipo de trabalhadores, eu insistiria a dizer. Eu faço parte, por exemplo, do sindicato da Sociedade de Advogados, e nós estamos pensando numa proteção para todo tipo de advogado, inclusive aquele advogado que tem uma empresa individual, um escritório individual. Ou seja, você tem que buscar esse gama de direito, essa coisa muito mais ampla do que pura e simplesmente um acordo coletivo de trabalho ou um contrato de emprego ou aquela proteção daqueles direitos que a gente já conhece. As economias mudaram. É aquela questão da economia solidária, por exemplo. Tem um instituto chamado Instituto Chão, que fica aqui na Vila Madalena, em São Paulo, onde, por exemplo, você entra lá e tem as mercadorias que estão dispostas para você, com o preço de custo, e você, consumidor, paga quanto você quiser, quanto você achar justo por aquilo. Ora, por que o sindicato também não trabalha nessa questão da economia solidária? Você falou do intermitente, por que o sindicato não faz a ponte entre o intermitente como se faz com o trabalhador avulso? Ou seja, tem que ser criativo, tem que ser diferenciado, tem que buscar outras coisas. E dentro dessas economias, e buscar essas outras coisas, faz parte a questão da economia co-criativa. Ou seja, onde não só uma parte trabalha, mas mais de uma parte trabalha. E isso é importante. E essas mudanças que estão acontecendo são gigantescas, não dá para a gente ficar mais no passado. Eu fico assim, realmente, quando você estava falando, eu estava anotando aqui, esses novos eixos, balizamento, esses novos desafios, você está coberta de razão, na medida em que as mudanças hoje ocorrem de maneira exponencial. Eu li outro dia um artigo que me chamou muita atenção. A revista Time, em 1994, disse que a internet não foi projetada para o comércio,
e nem acomoda com elegância as novidades. A Time falou isso em 94. Mas não foi só a Time. Tem outras. A Newsweek disse o seguinte, em manchete na Newsweek, isso também nos anos 90, em 95 ainda. Internet, o Clifford Stoll, que é um astrofísico e especialista em redes, foi enfático em argumentar que as comunidades virtuais e o comércio eletrônico não passavam de uma fantasia, que traíam bom senso, e resumiu: bibliotecas interativas, comunidades virtuais e comércio eletrônico em apenas uma palavra: bobagem. Ora, não dá para você imaginar que as mudanças ocorreriam tão rapidamente. Se você pensar que o telefone levou 75 anos para chegar a 50 milhões de pessoas, o rádio 31 anos, a televisão 13, a internet 4, o iPhone 3, o Instagram 2, o Angry Birds 35 dias e o Pokémon 15 dias, Pragmácio, você consegue entender o quanto as coisas se alteram rapidamente. E daí a gente buscar essas novas alternativas, esse novo pensamento e reconstruir o direito do trabalho. Não dá para a gente começar e ficar naquilo. Hoje, por exemplo, tem algumas plataformas, e tanto se fala em plataforma, que a gente chama atenção. Olha, mas o que são essas benditas plataformas? São só plataformas do mal? Não. Você tem plataformas que são do bem. Você tem plataformas aí, por exemplo, como a Transempregos, que exatamente busca a proteção do LGBTG e busca empregos para essa categoria. Tem uma plataforma específica para isso. Ora, por que o sindicato não pode trabalhar? Por que o direito do trabalho não pode trabalhar em cima disso? Por que não pode ter associações de proteção em cima disso? Por que não pode ter uma busca de diversidade em cima disso? Você tem outra plataforma chamada Nossa Org, que se juntou a vários pré-vestibulares e hoje já alcançam 100 número de estudantes. Tem a Zest, lá na Índia, que é a Zest Money, que emprega via algarismo, traz crédito barato para milhões de pessoas incapazes de obtê-lo pelo sistema financeiro. O mercado digital ainda tem a Twiga, lá do Quênia, que reduz o custo da comida na África. Você falou dos trabalhadores aí de transportes autônomos. Tem a Cargox, que permite que os caminhoneiros rastreiem antecipadamente as coletas e entregas, em vez de caçar fretes. Isso descomplica. Você ainda tem o Descomplica para os estudantes com mais de 70 mil cursos online. Você tem o curso Grupo, ou seja, 100 números de plataformas com várias possibilidades de você buscar formas de trabalho diferenciados. E mais ainda, tem uma plataforma chamada Freelancer, onde eu consigo disponibilizar o meu trabalho lá, a Carol disponibilizar ou buscar o trabalho que ela quiser, ou o Pragmácio buscar um comércio em qualquer parte do mundo. Tem design de sites, aplicativo de imóveis, aplicativo de Android para iPhone, tem marketing na internet, finança, contabilidade, fabricação, logística, legal, modelagem 3D, tudo isso na plataforma Freelancer. Olha, por que eu não busco isso, então, para essas questões de direito do trabalho? Por que eu vou esperar uma legislação vir e regulamentar isso? Por que não saem à frente os atores sociais, ou os sindicatos, ou associações, ou os próprios trabalhadores, ou as empresas, ou as plataformas, mas com um viés de entendimento diferente daquilo que foi colocado lá atrás? Até porque é bom a gente lembrar e também destacar que hoje os atores sociais que estão no mercado do trabalho não são mais aqueles que eram tradicionais antes, onde você estudava, trabalhava e ficava tantos anos. Eu, por exemplo, sou um grande dinossauro, que imagine vocês, eu casei uma única vez, tenho um filho só de um único casamento, estou no emprego há mais de 30 anos, ou seja, isso já não existe mais. Então, isso mudou radicalmente, isso precisa estar. E além desses aspectos mais tradicionais, você tem várias gerações trabalhando juntos. Vocês têm os baby boomers, tem a geração X, os millennials, geração Z, tudo trabalhando junto e cada um com uma expectativa diferenciada, completamente diferenciada. Então, como é que você atende isso? Os millennials, por exemplo, é o pessoal que já nasceu no meio de desastres, crises financeiras, ambientais,
são mais conscientes, a internet já estava lá há muito tempo, trabalha com alta performance, disrupção, é muito mais livre. E é muito mais interessante a forma como eles veem e encaram a vida. Ou seja, eles podem ser uma geração de religiosos e, ao mesmo tempo, favoráveis ao casamento gay. E não à toa a gente viu o Papa se manifestando recentemente sobre essa possibilidade. Por quê? Porque o mundo está em transformação, o mundo está totalmente diferente. Ora, se a própria igreja está se alterando, como é que nós vamos ficar presos nesse passado direito do trabalho? O mundo é completamente diferenciado e assusta muitas vezes, e até na academia a gente vê esse descompasso entre a realidade e o mundo presente. Outro dia assisti uma palestra, um debate que a Carolina fez com outro colega nosso, que eu fiquei assustado, porque há um descompasso de realidade que parece que eu vivo num mundo onde eu estou preso ao que eu aprendi lá nos bancos da faculdade em 1980 e muitos anos atrás, e o que está acontecendo nos dias de hoje. Não dá mais, são situações completamente diferenciadas. A gente vive num mundo onde eu não preciso nem mais pescar. Antes a gente falava, olha, você, em vez de dar o peixe, você tem que ensinar a pescar. Hoje tem empresa que fabrica o peixe, fabrica carne, né? A gente fala no Brasil que tem tanto agronegócio, eu fico preocupado, porque daqui a pouco não vai ter mais boizinho aí pastando. A gente já fabrica carne hoje em dia, já fabrica peixe hoje em dia. Isso é uma realidade. E se a gente não se adaptar ou não buscar esse entendimento, a gente realmente fica no descompasso. Quando se fala de pandemia, é um grande exemplo. Isso que nós estamos fazendo aqui, imagina, eu adoraria estar junto com o Pragmácio e a Carol aí no Ceará, né, para depois a gente até sair e dar uma voltinha aí. Mas nós estamos falando aqui, quantas pessoas a gente atinge, e se a gente fosse trabalhar um tempo atrás sobre isso, ou pensar em fazer isso, um ano atrás, então, antes da pandemia, o Pragmácio ia falar, isso não funciona, ninguém fica atento, não, o legal é todo mundo junto, essa questão de videoconferência não vai funcionar de modo algum. Funciona. A própria Carol disse que ela está trabalhando muito mais do que hoje, do que trabalhava antes, porque fica todo mundo o tempo todo ligando para ela, já não respeita mais horário, já não respeita almoço, já não respeita horário noturno, já não respeita mais nada, porque a coisa mudou substancialmente e de uma velocidade exponencial, tal como se mudam as coisas nessa questão da internet e nessa questão virtual. E aí, a próprio comércio. Essa questão, por exemplo, hoje do trabalho. Como funciona um vendedor de loja hoje, mesmo depois com a volta que está ocorrendo? Ele já, além de vender ali, ele presta serviço. Antes do cliente ir na loja, ele faz todo um trabalho de venda por redes digital, pelas redes, e aí quando ele faz pelas redes sociais, o cliente vai lá só buscar a mercadoria e eventualmente ainda compra mais. Mas tem todo um trabalho anterior feito nessa parte de conexão virtual, de prestação de serviço. A mesma coisa no que é oferecido dentro da loja. Você vai comprar um chinelo Havaiana, por exemplo, tem um tapete específico lá para você ver o molde mais correto, um tapete digital. Para quê? Para um olhar diferenciado, um entendimento diferenciado dentro daquilo que a gente tem. A Carol brincou da questão das cores, mas hoje você tem espelhos mágicos que te ajudam exatamente quando você vai fazer a maquiagem, exatamente para não ficar colocando. Isso já está sendo disponibilizado. Ou seja, isso faz parte desse novo que inclusive muda tudo e muda muito rapidamente. Até muito pouquíssimo tempo atrás, um exemplo de grande sucesso eram as Starbucks no mundo inteiro, porque Starbucks era um lugar onde todo mundo ia lá, você não simplesmente tomava um café, você tinha um espaço de conversação, de integração e tudo mais. Com a pandemia, muitas Starbucks fecharam, e o que a gente viu são as micro cafeterias, como a Little Coffee, que tem no Shopping de Pinheiros, a The Coffee, que tem lá em Curitiba, e assim por diante. Mudou radicalmente a ideia do que eu tinha de cafeteria. Por quê? Agora eu tenho que preservar isolamento e distanciamento social. Ora, se tudo muda e muda nessa velocidade, por que nós temos que ficar preso e num passado?
Tem aquele grande jurista chamado Belchior, ele fala, o passado é uma roupa velha que não nos serve mais. E é isso que nós precisamos trabalhar, gente. Respeitando aqui também meu tempo, literalmente, Pragmácio, eu estou aqui encerrando aqui a minha fala e vou disponibilizar depois a apresentação para todos os seus queridos amigos e alunos. Olha, você finalizando com Belchior, você mata os cearenses, viu? Mas você é mata os cearenses, tá? Mas é fabuloso. Eu sou suspeito para falar do Dr. Carlos Aguiar. A gente intensificou a nossa amizade, cara, na fila da inscrição para fazer o doutoramento lá na PUC. Eu já trabalhava para o escritório dele, para o outro sócio, né? Do André, e a gente já conhecia assim, mas a gente ficou amigo depois de quando a gente tentou a primeira vez lá o doutoramento lá na PUC, e a partir daí foi só intensificando a amizade. Com certeza, se a gente estivesse aqui, depois a gente ia sair, tomar um chopinho, um camarãozinho, algo do tipo, porque o social faz parte também, né? Mas é sensacional. Eu acho que a gente está vivendo num momento... a gente está no olho do furacão e às vezes a gente não percebe, né? Quando o meu filho Eduardinho, que está com 1 ano, estiver estudando na faculdade de Direito daqui a 20 anos, sei lá, né, já pré-dizendo que o Eduardo Neto vai ser advogado também, ele vai ver que, olha, aquelas datas, o Muro de Berlim, aí vai ser a pandemia de 2020, né, que pode ser a virada do direito do trabalho que a gente está. O direito do trabalho vai deixar de ser o direito do emprego. E talvez ele passe a ser o direito de todo tipo de trabalho. Dando dignidade, renda mínima. Né? Eu sou um fã, por exemplo, do Bolsa Família. Eu acho que o Bolsa Família acabou... Aqui no Ceará a gente vê muito claramente, acabou o êxodo rural. O Bolsa Família leva dinheiro para o interior, dá uma dignidade, precisa de aperfeiçoamento? Precisa, é verdade. Né? Leva um consumo às vezes exagerado? Leva. Mas é uma renda universal básica, uma renda universal mínima. Às vezes essas pessoas elas não têm acesso à economia formal e aquilo ali dá um sustento, uma dignidade a eles. Bom, mas eu vou fazer aqui meu papel de mediador e temos algumas perguntas que eu vou colocando aqui para os debatedores e aí também eu vou participando do debate. Olha aqui que a Caroline aqui vem falando. Ela diz, ladeando a revolução tecnológica e todos os novos valores comercialmente apresentados por algumas empresas, permanece também o trabalho escravo. A Justiça do Trabalho tem papel destacado na defesa dos trabalhadores num país desigual, integrando as novas formas de trabalho a condições mínimas que asseguram dignidade. Né? Então, não foi uma pergunta, foi uma assertiva. Né? Mas é interessante aqui que ela diz o seguinte, aquilo que a Carol tinha falado, a gente convive com a tecnologia de ponta, nanotecnologia, cibernética, etc., mas ainda tem os carvoeiros, o trabalho infantil e todas as formas de trabalho. Como é que o direito do trabalho, aí eu vou compilar aqui a pergunta, como é que o direito do trabalho vai pegar de A a Z? Como é que esse direito do trabalho pode ser tão plástico assim? Estou jogando aqui para os meus componentes de mesa. Vou essa aqui, não, mas é justamente isso que a gente ia falando, porque o grande desafio é essa milésima revolução industrial fatorial, porque tem gente aí na primeira revolução, tem gente que está trabalhando com bicho ainda, e o Estado teria que realmente, né, acolher e conferir proteção social a todo. Esse é o primeiro desafio que eu coloquei lá, que eu acho que realmente é o que mais nos toca, né, e é o desafio quando você vai falar, né, o fórum desse ano mesmo de Davos falou, olha, na verdade hoje a gente tem 3 padrões que são altamente desafiadores, que é o meio ambiente, o social, o cuidado social e a governabilidade. A gente não consegue, né, o Estado não tem tido força para acolher, para dar proteção a nenhuma dessas 3 grandes preocupações, né, de um mundo civilizado, de um mundo moderno.
Então, sem dúvida, isso que a minha xará, né, Carolina, coloca, de fato, a Justiça do Trabalho, ela tem, agora, a sensibilidade, por isso que eu gosto do direito do trabalho, por isso que isso é lindo, porque você tem que ter a sensibilidade, né, de distinguir as situações. Quem é que vai pensar quem está na 8ª, 1000ª Revolução Industrial e quem não tem onde dormir, e quem está tentando ingressar no mercado, né? Isso cabe aos protagonistas do direito do trabalho, seja a magistratura do trabalho, seja a procuradoria do trabalho, os próprios advogados trabalhistas, a sociedade civil como um todo. Mas esse é um grande desafio desse novo mundo do trabalho, a gente pensar e conferir um tratamento aderente aos múltiplos cenários que hoje são vivenciados. Acho que é isso que o Antônio Carlos há de concordar. O que a gente está falando aqui no Zap também, para se não concordar, depois a gente vai brigar. Não, eu concordo plenamente com o que você falou, por isso que eu usei o conceito de rizomático, ou seja, não é só eu achei lindo isso, mas eu anotei isso, tudo que você fala, anota. A coisa não é só uma raiz, vai brotando em tudo quanto é canto. Em momento algum a gente falou para abandonar a CLT, em momento algum a gente falou, nós estamos negando que exista ainda o direito, o emprego e a subordinação e esses excessos. Agora, o que chama atenção, Carol e Pragmácio, é o contrário, entendeu? O que acontece? Tem trabalho escravo? Tem trabalho escravo, mas às vezes, em vez de você ir lá e combater o trabalho escravo, você faz uma analogia, faz uma construção ideológico-acadêmica que você vai chegar lá em cima. Tive um cliente, não vou dizer o nome aqui por uma questão de, enfim, confidencial, mas era uma grande loja de departamento onde foi condenado, tomou uma ação civil pública dizendo que tinha trabalho escravo. Mas por quê? Porque na cadeia do produto que ela contratou, lá na 5ª geração lá de quem prestou, poderia ter gerado alguma coisa. Como é que eu vou saber? Aí eu pago em dia, todos os empregados são registrados, eu pago em dia, e alguém vem e quer colocar em cima de mim exatamente esse efeito reflexivo de uma coisa que não teria exatamente como eu fiscalizar. Então, é esse cuidado que a gente tem, esses exageros que acontecem no dia a dia, que acabam desvirtuando o ponto central das situações ou deixando de combater aquilo que é o mais essencial e importante. Tem uma pergunta aqui que diz o seguinte, do Frederico. Queria perguntar para a professora Carolina qual seria a diferença objetiva entre o reconhecimento de vínculo e a concessão dos direitos. Eu acho que ele quis fazer referência àquela, quando você disse assim, se eu fosse advogar contra o Uber, eu não ia pedir vínculo, eu ia pedir os direitos lá do artigo 7, então, né? Concessão dos direitos. Então, ele está perguntando aqui qual é a diferença objetiva. Bom, objetividade não é propriamente comigo, né? Mas só que é exatamente o que acontece. Quando você divide o mundo em vínculo e não vínculo, você fica muito preso, muito retraído. Porque eu acho que quando você pensa assim, bom, o motorista do Uber, aí eu acho que são legítimas todas as opiniões. Mas se o motorista do Uber tiver vínculo, nós estamos fritos, porque tem vários conceitos que não vão conseguir encaixar. Então, por exemplo, né, uma coisa é ele estar associado, estar cadastrado, uma coisa é ele estar procurando o cliente, passageiro, outra coisa, quer dizer, disponível para o passageiro, outra coisa é ele estar, de fato, transportando uma pessoa. O que é contagem de tempo de serviço? É quando você está on work, quando você está na plataforma disponível, quando você já está cadastrado. Como é que você vai contar, por exemplo, quantas pessoas tem para a gente saber se tem que constituir ou não CIPA? Se tem que dar lugar para... Quando é que vai ser o repouso remunerado desse sujeito, né? Os dias que ele não fica online, vai ser falta? Qual vai ser o percentual mínimo de aprendizes? Então, assim, vários conceitos próprios do contrato de emprego não vão se encaixar. Agora, a Constituição, por sua vez, ela é muito mais genérica. Ela fala direito dos trabalhadores. E aí, dentro disso, a gente vai falar assim, olha,
tem direito a uma jornada de 8 horas ou de 44 semanais. E aí você tem um campo interpretativo muito mais amplo. Então, assim, se eu fosse a advogada do motorista do Uber, eu não ia arriscar minha vida falando assim, eu sou vínculo, porque se eu tiver vínculo, eu tenho tudo. Se não reconhecer vínculo, não tem nada. Então, fica um 880 a vida. Então, eu ia falar assim, olha, já que eu sou trabalhador, a Constituição diz que o trabalhador tem direito ao 13º salário. Eu quero saber aí quem é que vai me pagar, sei lá, eu jogava para o universo. Agora, você retrair, né, amesquinhar o mundo em ser ou não ser um contrato de emprego com a empresa Uber, ou quando a gente está falando de rap, de entregador, se é com restaurante, se é com rap, se é com, não sei lá com quem, aí a gente vai partir para uma cadeia de solidariedade, que é um negócio muito mais inteligente, muito mais complexo, muito mais grandioso, do que quem é que é o empregador, quem tem subordinação, habitualidade, pessoalidade. Isso é uma bobagem, isso não faz sentido. A gente tem que ir atrás de quem vai, de fato, se é que alguém vai, se vou completar dessa mão de obra, se existe uma cadeia de responsabilidade, aí sim, aí a minha dúvida é muito maior, eu não sei o que responder. Se me perguntar, tem vínculo ou não tem vínculo, eu vou falar, não tem vínculo, para mim não tem. Agora, tem responsabilidade? Aí me dá uma década para pensar, porque é difícil, é uma situação difícil. Então, eu acho que o desafio está aí. Por isso que eu não iria restringir minha vida a perguntar esse negócio. É uma pergunta, do meu ponto de vista, pequena, diante da grandiosidade do que está em jogo. É mais por aí que eu quis dizer. Faço a pergunta ao Antônio Carlos. Pegando aqui esses trabalhadores de plataforma, mediáticos de plataforma, e aí o papel do sindicato, né? Queria que você apresentasse aqui para os nossos alunos que estão nos assistindo, sobre essa sua ideia do coletivo, né? Qual seria o papel do sindicato? Porque é interessante que, uma vez eu vi uma entrevista de um motorista desse Uber, e ele falando do associativismo dele, etc., a principal reivindicação deles não era o vínculo mesmo, Carol. Não, ninguém quer vínculo por nada aqui, não. A gente quer ter o direito de ser informado para quem que eu vou dirigir. Então, assim, para quem que eu vou dirigir e para onde que eu vou, porque eu quero saber se eu quero pegar a corrida ou não. Porque, às vezes, quando você está em alguma comunidade, pode ser alguma localidade mais perigosa, ou você é de uma comunidade tal, vai para uma outra comunidade, pode ter uma facção A, uma facção B, etc. E tal. Então, veja bem, olha aí o direito de personalidade, né, um direito fundamental, um direito de ser informado, e era essa percepção que eles tinham, é essa reivindicação que eles tinham. Né? Então, desenvolve aí para a gente, Antônio Carlos, essa tua ideia do coletivo, qual seria o papel do sindicato, essa mediação dessa nova representação? Se você pegar, eu acho que, de novo, a gente precisa fazer uma releitura, ou então, que é o termo que estão usando agora, uma ressignificação, né? Ressignificar de modo diferente o que está escrito. A própria Constituição Federal, ela fala o seguinte, que cabe ao sindicato a defesa dos interesses individuais ou coletivos dos trabalhadores. Então, é muito maior, é muito mais amplo o nível de abrangência. E aquilo que você conhece muito bem, e eu vou um pouquinho mais além, mas eu acredito nisso mesmo, que sequer existe mais a unicidade sindical no Brasil hoje em dia. Não existe mais a unicidade sindical, porque isso, ela fede de morte o pluralismo que é garantido pela Constituição Federal. E esse é um ponto importantíssimo, né? Eu gosto sempre de fazer uma analogia com o conceito de família. Para mim, lá atrás, quando eu me formei, o conceito de família era homem e mulher. Homem e mulher que tinha filhinho era família. Hoje, o conceito de família é muito mais amplo, né? Tem vários tipos familiares. Mas por quê? Porque eu trabalho com essa ideia do pluralismo que é extremamente democrático e abrangente. E trabalha ainda com respeito aos direitos humanos e à diversidade. Não dá para restringir. O sindicato, dentro desse racional, ele tem que trabalhar como se ele fosse um coletivo social. Para os coletivos sociais, eles defendem exatamente o interesse daqueles que eles representam dentro daquela coletividade específica. E a abrangência de defesa é muito grande. E aí o sindicato ele vai defender não apenas e pura e simplesmente, como a Carol falou,
o direito ao 13º salário para quem é empregado. Não, ele vai defender a possibilidade de recebimento de direitos trabalhistas, que não estão limitados e vinculados a um contrato de emprego. E não só esses direitos, mas dentre os aspectos, como você mesmo acabou de falar, para quem eu vou levar questões de segurança, questões de respeito, questão de dignidade, questões contratuais, de recebimento de dinheiro. A questão é muito mais abrangente. É que a gente fica limitado na nossa percepção a um contrato de emprego onde eu tenho horário para cumprir, onde eu tenho subordinação, aí eu volto para aquilo que não é encaixável, dizendo que tem que ter uma subordinação, levar mecanismos de encaixe do quadrado no redondo. E aí não funciona. Eu tenho duas figuras geométricas, e dentro dessas duas figuras geométricas, eu tenho que buscar exatamente o entendimento de cada qual dentro do espaço geométrico que elas têm a ser defendido. Mas não dizer que uma tem que se sobrepor à outra. Essa é a grande sacada. E aí os sindicatos, entendendo isso, eles vão representar e buscar todos os reais, efetivos e eficazes direitos e interesses, principalmente, daquele que eles estão defendendo. É amplo e complexo, mas a solução tem que ser complexa. Não dá para você buscar uma solução simplificada. É verdade. E é interessante que o sindicato parece que ele está assim numa crise de identidade, né? Assim, eu não sei se eu represento a categoria, a gente até perguntou o que é a categoria, né? O que une essa união por meio de categoria é algo complicado, né? E assim, e aí eu vou defender quem não é empregado, eu vou defender quais bandeiras, porque o sindicato entes de representação com outras bandeiras, né? E parecia que o sindicato, há 50, 100 anos atrás, ele era o único depositário das reivindicações sociais. Se não fosse a igreja, que a igreja sempre andou do lado do poder, né? Era o sindicato que era o subversivo, né, por assim dizer. Né? É interessante isso. Temos uma pergunta aqui, ó, do Mário Alex. Nesse caso dos motoristas, muitos motoristas do Uber têm reclamado de direitos trabalhistas devido à regra da empresa. Porém, tem visto muitos motoristas do InDriver que só têm elogios à plataforma, além de não cobrar taxas abusivas, eles têm uma grande liberdade de aceitar ou recusar as corridas. Em regra, o cara que é do Uber também pode recusar, mas aí o algoritmo vai botar o ranking dele lá para baixo, né? É uma outra questão que a gente vai falar aí do custo, do risco reputacional, da questão reputacional, né? Já que a gente falou aqui também de cinema, aquele seriado é o Black Mirror, né, da menina das estrelinhas lá, que fica dando like para tudo lá. Bom, eu acho que a gente vai encaminhar aqui para o encerramento, já são 8h20, a gente tinha dentro do prazo, tá muito legal aqui o debate, mas eu vou aqui dar mais 1 minutinho, 2 minutinhos para cada um, para as nossas considerações finais, para a gente poder, então, encerrar o nosso painel da noite de hoje, tá? Então, vamos começar com a Carol. Vamos lá, Carol. Olha, Wagner, então só tenho a agradecer a oportunidade e o espaço aí de interação com vocês dois, são amigos queridos. Acho que isso, acho que o nosso tema, a gente mostrou, né, a quantidade de desafios que a gente tem para a construção desse novo direito do trabalho. E quando o Antônio Carlos fala assim, não, porque realmente eu sou das antigas e tudo, eu acho que é isso, o direito do trabalho, esse direito do emprego, né, é muito aquela coisa assim, de casamento com comunhão total de bens, sabe, um casamento, na relação de emprego. E hoje o fato é que o pessoal, nem todo mundo quer casar, depois de certa idade. As pessoas muito querem juntar, outros querem só namorar, outros querem dar beijo na boca e ser feliz. E o fato é que a gente não pode, né, abandonar e catalogar como se só houvesse um caminho certo na vida. Né? O grande desafio é proporcionar segurança social e proteção às pessoas que estão em outros formatos de interação. Acho que esse é
né, sem dúvida, o grande desafio desse novo direito do trabalho. Então, assim, sem dúvida, a gente traz mais perguntas do que respostas, mas me parece que a pergunta central é essa: como alcançar esse pessoal que não quer saber de casamento, que está na vida de forma mais solta e que merece ser feliz do mesmo jeito. Então, meus amigos, dando um grande abraço para vocês e renovando aí o registro da minha alegria por estarmos juntos. Eu me despeço e agradeço. Legal. Você, Cacá? Eu queria, na verdade, terminar com 2 pontos. Concordo com a Carol quando ela fala. Eu lembrei até de uma amiga minha que era sócia no escritório, que você conheceu, Ana Luísa, que ela fazia direito de família. E é isso, Carol. Ela na verdade, se notabilizou fazendo contratos de namoro. Então, antes de casar, tem um contrato de namoro, estabelecendo exatamente como serão todas as regras antecipadamente, para depois só casar. E nós estamos buscando essa identidade, né? Qual é a nossa identidade com esse novo? E aí eu queria terminar com uma pequena historinha aqui de um grande jurista chamado Paulo Coelho, né? Que tá num livro que eu gosto muito, que é Advocacia Trabalhista, que um autor que eu também gosto muito, que sou eu mesmo, que fala o seguinte: desde criança nos perguntam: você ama papai? Você ama titia? Você ama seu professor? Ninguém pergunta se você se ama. E gastamos grande parte da nossa energia tentando agradar os outros. Mas e a gente? O jesuíta Anthony Mello conta uma genial história a respeito. Mãe e filho estão numa lanchonete. Depois de escutar o pedido da mãe, a garçonete vira-se para o menino e diz: o que você quer? Ele responde: um cachorro quente. A mãe atravessa e fala: nada disso, ele quer bife com verduras. A garçonete, ignorando o comentário, pergunta ao garoto: você prefere com mostarda ou ketchup? O menino responde: os dois. E depois ele se vira para a mãe e diz surpreso: mamãe, ela acha que eu sou o nosso grande desafio. Muito prazer estar com você, Pragmática, com você, Carol. Uma delícia debater e discutir com vocês e com todos os nossos amigos que estão nos ouvindo. Um grande e fraterno abraço para vocês dois. Obrigado, Antônio Carlos. Então, em nome do Centro Universitário Farias Brito, você já esteve aqui presente, eu me lembro presencialmente, a gente invadiu uma aula lá do Núcleo de Prática Jurídica, fizemos um debate muito louco, já fizemos o lançamento do seu livro lá também. Então, assim, é uma alegria muito grande ter você por aqui, Antônio Carlos, e também a Carol debutando, estreando aqui com a gente. Espero que, passado esse cenário pandêmico, aqui o Ceará já estava no caminho de uma reabertura, mas parece que agora vai ter que acochar. A gente estava esperando que as aulas iam voltar presenciais, mas acredito que talvez não, porque os números aqui não estão tão bons assim. Mas quem sabe já fica aqui o convite, Carolina, para uma próxima oportunidade, seja por meio do Centro Universitário Farias Brito, seja por meio lá da UAB, que a gente também faz parte. Então é uma alegria muito grande ouvi-la. Essa alegria, acho que ela caiu. Deixa eu deixar ela voltar aqui para ela ouvir, né? Eu acho. Vamos ver aqui, pessoal. Acontece, quem sabe faz ao vivo. Vamos esperar aqui um pouquinho. O pessoal está gostando muito. E aí a gente fica esperando. Mas se não, qualquer coisa ela pode... Pronto, voltou. Ela voltou. A gente estava brincando. Quem sabe faz ao vivo, tá, Carol? Caiu, o computador desligou. Achei que tivesse ligado aqui na tomada, acabou a bateria. Mas é uma alegria muito grande, cara, ter você por aqui, que é um grande expoente do direito do trabalho, apesar de nova, mas já tem um currículo vastíssimo, é nossa colega lá no GETRAB, professora de 2 universidades de ponta, a gente tem acompanhado seus escritos, então é motivo de muita alegria para nós aqui. E veja que a pandemia, né, nos aproxima também por esses meios tecnológicos, nos afasta às vezes de um carinho, de um toque, de um abraço, mas aproxima também e faz com que os alunos que estão aqui nos assistindo possam ser brindados com sua palestra e também
do Antônio Carlos Aguiar. Então, com essas palavras, eu encerro o painel de hoje. Continuamos aí na nossa Semana do Direito e mando aquele prague beijo e o prague abraço. Tá bom? Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau.